Bora ganhar dinheiro, gurizada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Trader Diário de um Iniciante. Bom, gurizada, hoje então, quinta-feira, 7 de julho, amanhã, sexta-feira, Payroll, tá? Então hoje tem prévia do Payroll, tem ADP, tá? Já vou mostrar pra vocês ali ligeirinho, tá? Nos Estados Unidos, gurizada, os investidores ainda estão digerindo a ata do FONC, que foi vista por analistas um pouco ultrapassada pelo fato de não ter levado em consideração os últimos dados que saíram, os dados de desaceleração econômica. Então ela foi vista com um pouco ultrapassada, tá, gurizada? Aqui no Brasil é importante a gente ficar atento porque hoje tem a PEC das bondades, tá? Vai sair, parece que hoje tem a votação da PEC das bondades. Então é bom a gente ficar atento aqui no Brasil com relação a isso aí. Talvez pode mexer, não sei nem que hora vai ser, tá? Mas é bom a gente ficar esperto com relação a essa aprovação na Câmara lá dessa PEC aí, tá? Estão tentando não fazer hoje, mas provavelmente deve ser hoje isso aí. Vamos lá. Então, lá fora, mercados do norte-americano levemente positivo, tá? Europa subindo bem, tá? Petróleo levemente positivo, mas o petróleo vem caindo nos últimos dias aí. Hoje tem estoque de petróleo, tá? Meio-dia. Minério de ferro subindo. E o dólar, a gente consegue ver aqui o índice DX levemente negativo. Está mostrando uma leve correção com as altas de ontem, tá? A gente vê ele no mundo aqui, ó. São poucos países onde que ele está positivo, onde que está o verdinho ali, ó. A gente consegue ver aqui, tá? Ali no mundo também, ó. Poucos países onde que ele está positivo, tá? Certo? Aqui, deixa eu ver, isso aqui acho que é Nigéria, que é o que está mais positivo, certo? Vamos ver aqui nas Américas. Acho que aqui é Honduras, levemente positivo, também um pouquinho mais positivo que o normal, né? O Haiti também, tá? Mas na maioria dos países, a moeda norte-americana tá fazendo uma correção das altas. Teve altas bem fortes aí no dia de ontem, tá? Então o que temos de dados para hoje? Hoje temos um pouquinho antes de abrir. Vai sair alguma coisa aqui no Brasil, tá? Deixa eu até ver como é que é o nome aqui, é o pré-cupom, tá? Mas isso aí é na abertura, então já abre precificado, tá? O que importa pra nós é depois que o mercado tá aberto, que a gente tá operando. 9, não tá aparecendo aqui ADP, eu não sei nem porquê, tá, gurizada? Mas 9,15 tem ADP, tá? Que é um dado que o pessoal costuma dizer que a prévia do Payroll geralmente não mexe muito, tá? Mas vamos ficar esperto, né? Aqui que a prévia do ADP, deixa eu só ver ligeirinho aqui para vocês. É o relatório sobre criação de empregos no setor privado em junho, tá? Isso vai sair às 9h15. Eu não entendi porque que não tá aqui. Aí depois 9h30 tem pedidos de seguro-desemprego, mais alguns dados da balança comercial, que também esses dados aqui são com 2 tourinhos aqui, mas é importante também a gente ficar esperto. Então 9h15 e 9h30, tá? Hoje 9h15 e 9h30, ficar esperto. Depois meio-dia, estoques de petróleo bruto, tá? Agora vamos dar uma olhadinha no gráfico aqui, gurizada. Dar uma olhadinha no gráfico. Vamos aqui no índice. Primeiramente a gente vê que o índice no diário ele não tá sobrevendido, tá? Não tá bem sobrevendido, tá próximo do 30 ali, mas não tá sobrevendido não, tá? Eu vejo aqui que nos últimos 5 dias ele parou numa região entre o 98 e os 100 mil pontos ali, tendo uma boa resistência nessa região, um bom suporte aqui, tá? A gente consegue ver em tempos menores. Eu tenho esses pontinhos aí que a gente anotou, tem um gapzinho aqui, o gap, se não me engano, ó. Tem esse espaço em branco que vocês vão ver agora, ó, que é o fechamento desse dia aqui. Tem esse gapzinho, tem gente que não considera esse gap pelo fato de já ter preenchido, tá? Mas eu considero porque o fechamento foi aqui. Então nós temos aqui esse vão entre o fechamento e a abertura desse dia 30 aqui, ó, tá? Abriu aqui, ele ficou andando aqui, tá? E ficou lateral nessa região. Isso aí pra mim, tá? Falando ao grosso modo, é uma consolidação, né? Que o dólar tá fazendo nessa região, uma distribuição para dar uma continuidade na tendência, tá? Não tem mistério, certo? É o que a gente tem que ver, a tendência de queda, é isso que a gente tem que ver nessa região. Não tem nada de inversão de tendência nem nada, tá? Vamos dar uma olhadinha no dólar agora. O dólar, eu já havia mostrado para vocês aquele fundo duplo, né, gurizada? Deixa eu tirar isso daqui. Deixa eu tirar isso daqui. Não, isso aqui fica aqui.
sei porque que às vezes aumenta o número de linhas que eu tenho aqui, tia. Aqui veio 500. Tá, deixa eu só ver aqui. Acho que saiu daqui o que eu tinha marcado. Caramba. Tá, não tem problema. Eu tinha feito aqui uma projeção do alvo desse fundo duplo aqui para vocês, tá? Havia um primeiro alvo aqui no 5.600. 5.600 é o primeiro alvo desse fundo duplo. E depois o segundo alvo é lá no 5.800. Outro dia eu boto para vocês, ele não me lembro direito. Mas a gente vê que aqui tinha, né? Aqui nós tínhamos um ponto de suporte que ele venceu esse ponto de suporte, resistência, desculpa, tá? Venceu essa resistência, e aqui nós temos um novo ponto de resistência, tá? Nos 5.500, que foi onde parou ontem, tá? E depois mais acima nós temos lá os 5.600, que será um outro ponto bem interessante também de resistência, tá? Esses são os pontos que a gente tem para cima. E para baixo, aqui ficou um gapzinho, né, gurizada? Ficou um gap. Na verdade aqui nós temos dois gaps aqui, né? Aqui teve o fechamento, ó, ficou esse espaço em branco aqui. E depois nós tivemos aqui, tá? Ficou esse espacinho em branco aqui. O suporte, a gente já viu que foi aqui nesse... Deixa eu até botar num tempo gráfico maior pra gente enxergar melhor. Tá? A gente vai conseguir ver aqui, ó. Esse aqui era um ponto de resistência, tá? Virou suporte. A gente viu aqui nos 60 minutos que ele fez a correção e bateu nesse suporte ontem ainda, tá? Então aqui é o suporte. Olhando hoje o cenário mundial, eu espero uma leve correção nesse dólar. Talvez sim, talvez não, não se sabe. Mas a gente vai ter que entender então que esse ponto aqui do 5.450 é um suporte, tá? E para baixo disso, a gente tem daí o fechamento de gap lá no 5.372 mais ou menos, tá? Deixa eu ver aqui. A gente tem um suportezinho aqui também nessa região, tá, gurizada? Nessa região também tem um suportezinho aqui que a gente pode monitorar, ok? Mas essa subida aqui foi sem muita resistência, então não tem como a gente monitorar um suporte aqui, ó. Só não teve resistência nessa região, tá? Então depois passando isso aqui, a gente vai ter só esse ponto aqui embaixo, certo? A gente pode levar em consideração a máxima de sexta aqui, eu acho, né? Sexta ou segunda? Segunda-feira ali ou sexta? Segunda, né? Tanto faz, né? Mais ou menos ali aquela região. Certo? Então, gurizada, um bom dia pra vocês. Ótimos ganhos e bora pra cima desse mercado, gurizada. Tchau, tchau.